Pessoal, boa noite. A gente vai, em primeiro lugar, a gente agradece, eu agradeço, em nome do programa Feminismos, agradeço em nome da Unibis Cultural, a presença de cada uma de vocês e de cada um de vocês. A gente vai abrir agora o programa, o evento, que também é um programa, né? Vamos rodar uma vinheta, né? Um vídeo sobre a Unibis Cultural. E depois eu gostaria de pedir a gentileza do Bruno Assami, diretor da Unibis, vir abrir o nosso evento. A Unibis, União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, é um patrimônio da cidade de São Paulo. Desde 1915, a instituição atende anualmente mais de 15 mil crianças, jovens, famílias e idosos que recebem apoio, cuidados e oportunidades para mudar o rumo de suas vidas. É por isso que a Unibis se tornou uma das mais importantes entidades de assistência social do país. Unibis, transformando pessoas para que elas possam transformar o mundo. Bruno, por favor, a sua palavra para abrir o nosso programa especial. Nessa semana que a gente está celebrando a Agenda da Mulher, sempre é um prazer poder recebê-las aqui, não especialmente a data, mas principalmente porque a gente torna uma data, uma programação um pouco mais robusta do que a gente faz ao longo dos anos, do ano. A narrativa da questão da mulher, ela ocorre ao longo de todo o ano, mas especialmente em efemérides como essa, a gente consegue concentrar melhor a temática e, com isso, dar mais relevância a esse propósito. O que é impressionante, nesse evento especialmente, Lídia, que nós chamamos a atenção, a gente estava falando lá na frente, é a heterogeneidade que tem hoje de público, tanto masculino como feminino. Muitos desses eventos que a gente tem realizado aqui, quando temáticos, né, ou segmentados, eles vêm muito dentro da afinidade do próprio propósito, e no caso, mulher, então, público majoritariamente mulher. E aqui a gente vê uma certa equanimidade também de gênero entre homens e mulheres, o que nos mostra que o tema está bastante ampliado para uma discussão e para um diálogo. Então, eu queria parabenizar, nesse sentido, o projeto que conseguiu envolver outros atores da temática, dentro da temática. E queria dizer para vocês que a Unibis Cultural, nesses seus 5 anos, trouxe essa agenda de uma forma permanente e que a gente gostaria muito que essas iniciativas pudessem ser, ao longo do ano, recorrentes. A gente acha que a cultura, o pensamento e a transformação do pensamento da cultura se dá muito dessa insistência e dessa recorrência. Então, é muito importante que a gente traga perspectivas diferenciadas e ampliadas sobre temas como esse. Então, era um pouco isso que eu queria desejar, né? Boas-vindas a vocês, parabenizá-las por essa efeméride, mas, acima de tudo, que tragam essas temáticas permanentemente para casa. Obrigado. Quero agradecer ao Bruno por ter abraçado esse projeto, por ter apoiado e abraçado esse projeto. É muito bom a gente contar com espaços como esse para a gente discutir uma temática tão importante para nós, mulheres, para todos os homens e para todo o país. Bruno, muito obrigada, viu? Eu quero agradecer também, antes de iniciarmos o nosso programa, a todo o empenho da Laura Cruz, aí, que comandou a produção. Eu e a Laura, a gente assim, conseguiu fazer na prática funcionar a sororidade, né, Laura? Muito obrigada, viu? E quero, em nome da Laura, quero agradecer, claro, toda a equipe da Unibis Cultural,
que também nos acolheu aí, a minha equipe, a equipe do programa, de braços abertos. E quero agradecer ao jornalista Rafael De Luca, que fez essa ponte entre o programa Feminismos e a Unibis Cultural. A gente precisa de pessoas assim, que façam essas pontes transformadoras. Muito obrigada. Bom, então, agora vamos lá, vamos começar. Esse é o primeiro de uma série de 8 encontros, de 8 programas presenciais que nós vamos fazer aqui na Unibis Cultural. O programa Feminismos, ele existe há 1 ano no YouTube. Ele começou dentro de um estúdio de uma rádio online. Aí, agora, ele foi para o YouTube mesmo com o nosso equipamento próprio, a nossa gravação própria. E a proposta do programa é ouvir o nome, né? Feminismos, todos os tipos de feminismo, todos os tipos de mulheres, né? Essa é a proposta. E aí, a partir deste primeiro programa, nós vamos fazer 8 encontros, 8 programas presenciais. Será um programa por mês, com exceção dos meses de julho e de dezembro, sempre abordando temas que sejam de interesse, primeiramente, de nós, mulheres, e, claro, e sendo de interesse de nós, mulheres, também é de interesse de todos os homens, né? E aí a gente vai divulgando depois, frequentemente, nas redes sociais e na mídia, as datas dos próximos encontros, que serão mensais, e as participantes, tá bom? Agradeço novamente a presença de vocês. Então, agora vamos dar início aqui à nossa entrevista com as nossas participantes. Gostaria de convidar a jornalista Rita Lizauskas. A Rita Lizauskas, ela é jornalista, ela é blogueira do Estadão e ela é apresentadora do programa Mãe Sem Manual, na Rádio Eldorado. Além disso, ela é mãe do Samuel, de 10 anos. E, depois de 20 anos de jornalismo, e ainda atuando no jornalismo, e também muito atuante nas redes sociais, ela é uma influenciadora digital aí do Twitter, do Instagram. E, além disso, ela prestou um vestibular na USP, ela entrou em letras na USP e está começando agora um novo curso, né? Então, ela veio, quando eu pensei em abordar a questão da maternidade como uma questão real, sem a romantização, né? Porque a maternidade é uma coisa deliciosa e é o sonho de muitas mulheres, não de todas, e nem precisa. Eu tenho 2 filhos, é uma dádiva, é maravilhoso, mas a gente tem muitos percalços e a gente vai falar disso também. Muito obrigada, Rita. Eu gostaria de convidar também a advogada trabalhista Nathalie Lourenço. A Nathalie, ela é proprietária do escritório LN em Advocacia. Ela é mãe solo da Rafa, que tem 15 anos, da Rafaela, e ela veio para falar de uma questão que envolve a todas nós e a todos nós, que é a questão do racismo, né? E ela, como uma mulher negra, uma advogada, uma mãe solo, ela vai falar sobre essa questão aqui, como é que isso influi na vida dela e como é que ela enfrenta esse problema, né? Que, na verdade, é um problema de todas nós e de todos nós. Muito obrigada, Nathalie. E vamos conversar também com a Sueli Cirino, por favor. A Sueli, ela é empreendedora, ela é uma mulher que ela não para, ela está sempre empreendendo, incentivando outras mulheres a empreender. Ela tem um portal na internet que se chama empreendedoras.net, tem um canal no YouTube também. Ela também é mãe de 2 meninas, uma menina e uma moça, uma pré-adolescente e uma moça. E ela vai falar, a gente pensou aqui na Sueli Cirino,
para falar do empreendedorismo como forma da mulher garantir a sua independência financeira, né? Que a gente aqui considera que a independência financeira é o primeiro passo para que a mulher garanta o seu poder aí perante a sociedade, né? E perante essa sociedade estruturalmente machista que a gente ainda vive, mas que a gente vai mudar aos poucos. Então, meninas, muito obrigada pela participação, muito obrigada por terem aceito aí o nosso convite. É uma honra enorme receber mulheres assim, com tanta história e com tanta experiência diversa, né? Cada uma tem uma experiência muito diferente da outra e tão competentes, né? Cada uma na sua área. Eu quero abrir esse programa agora pedindo para cada uma de vocês para que fale, né, do assunto, primeiramente, depois todo mundo vai falar de tudo, do assunto para o qual vocês foram convidadas para falar. Rita Lizauskas, como é ser mãe hoje em dia no Brasil? Quais as coisas boas a gente sabe, quais são os problemas e quais são os grandes desafios? Por favor. Obrigada por vocês que vieram dividir com a gente, né? Eu espero que hoje seja um dia de troca, né? A gente vai falar, mas a gente também, pelo menos eu gosto muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Eu queria falar só rapidamente, a maternidade sempre foi um sonho para mim, foi muito difícil conquistar. Eu tentei engravidar durante muitos anos, não conseguia, tive que fazer tratamento, não deu certo, até que deu certo. Então, foi uma escolha consciente e cara, né? Porque se um dia meu filho Samuel falar, você não me ama, eu vou mostrar as notas da fertilização in vitro para ele, olha aqui como eu te amo, te dividi em 10 vezes. Enfim, mas a maternidade, eu acho que de uns anos para cá, ainda bem, a gente tem encontrado espaços para falar abertamente sobre uma maternidade mais real, não idealizada, né? Mas quando ele nasceu, em 2010, as redes sociais já existiam, mas estavam começando, e eu acho que as redes sociais acabaram sendo um espaço importante das mães se encontrarem, né? A gente estava muito separada, a vizinha de porta trabalha, não dá para você chamar para comer um bolo na sua casa, porque ela está trabalhando o dia inteiro. Então, eu acho que as redes sociais acabaram fazendo com que essas mães se encontrassem e se apoiassem. E o começo foi muito solitário, né? Eu tinha a impressão de que seria igual a propaganda de shampoo, que eu ia estar linda, penteada, com blush, cabelo lavado, a roupa em tons pastel. E não é isso que acontece, né? É muito difícil, mas, obviamente, é uma jornada que vale a pena, né? É muito difícil. E eu acho que é difícil principalmente porque existe essa visão na sociedade de que a maternidade, esses primeiros tempos de uma criança, cabe apenas a nós, as mulheres, né? A sociedade passa essa mensagem para a gente quando te oferece uma licença maternidade de 4 meses, 5 meses, 6 meses, e para o pai do seu filho, 5 dias, quando muito 20. Né? Então, a sociedade está passando essa mensagem que, olha, é com você. Né? E isso, quando cai totalmente nos ombros de uma mulher, a maternidade começa a ser mais agridoce, né? A gente fala assim, poxa vida, eu lembro que a gente até conversava, eu falava, quando que eu vou ter minha vida de volta? Quando eu vou poder voltar a estudar? Quando eu vou poder fazer um monte de coisa, né? Quando a tarefa de criar uma criança vai exclusivamente para cima de uma mulher, a maternidade fica mais difícil. A única coisa que só nós podemos fazer nos primeiros tempos com o bebê é amamentar. Todo o resto pode ser dividido ou com o companheiro, ou com a companheira, né? Hoje a gente tem famílias formadas por várias configurações, né? Não é só quem pariu que tem que cuidar dessa criança, né? Então, eu acho que essa discussão está posta. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Acho que, mais do que a gente falar sobre maternidade, a gente tem que falar sobre paternidade, né? E como essa trajetória tem que ser uma trajetória acompanhada. De repente, com uma mãe solo, que nem a Nathalie, né? Isso fica difícil, mas a gente precisa de uma rede de apoio que não necessariamente é o pai. Às vezes, a gente precisa de um vô, de uma prima. Eu lembro que, nos primeiros tempos com meu filho, a minha irmã se propôs a dormir na minha casa uma vez por semana, todas as quartas-feiras, e falava, hoje vocês vão fechar a porta do quarto e vocês não vão sair
por choro de criança nenhum. Vocês vão dormir ou fazer outras coisas, se a gente tivesse energia, mas a gente não tinha. E é isso, né? Uma boa noite de sono é capaz de tirar a gente das maiores angústias, né? Às vezes a gente está colocado ali numa situação tão ruim e você só precisa dormir, você só precisa sair para ir no cinema, você só precisa descansar, você só precisa dividir isso com alguém. Eu acho que a gente precisa falar sobre maternidade, mas sob esse viés, sabe? A Lídice falou dessa coisa de eu estar fazendo uma outra faculdade. Isso só é possível porque eu tenho pessoas me ajudando, né? Eu tenho meu pai que busca meu filho na escola, eu tenho meu marido que leva o meu filho na escola, faz a lancheira, ajuda ali na lição de casa. Só por isso que eu consigo fazer uma outra coisa. Que não precisa ser uma faculdade, pode ser uma saída com as amigas, pode ser o trabalho, uma promoção no trabalho, né? Por que muitas vezes as mulheres recusam promoções ou nem são promovidas, ou então até são demitidas? Porque a sociedade está enxergando que essa mulher é a única que vai faltar quando essa criança vai ficar doente. Não é, Nathalie? Se a sociedade começar a enxergar que não, se essa criança vai ficar doente, talvez o gerente também vá embora mais cedo para levar no hospital, todo mundo vai começar a olhar essa mãe no mercado de trabalho com olhos mais amorosos, né? O meu marido tem uma chefe mulher, e toda vez que eu falo para ele, vai ter reunião da escola, é a sua vez. Ele chega para a chefe dela, a mulher fala, vou sair mais cedo porque eu tenho reunião na escola do meu filho. Né? Olha que importante, olha que mudança que as mulheres na liderança podem fazer na sociedade, né? Então, eu não quero me estender muito, porque a gente tem muito o que conversar, mas eu queria, então, colocar essa questão na roda para a gente conversar, para a gente debater, e queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Muito obrigada, Rita. E depois a gente vai. A ideia é fazer 1 hora, né? A gente começou praticamente às 8, 10 para as 8. A gente vai fazer a primeira hora de exposição aqui das participantes, né? E aí depois a segunda hora, aí a gente vai abrir para que a gente possa também ouvir vocês e a experiência de vocês e, enfim, e ouvir questões, né? Nathalie, agora você, que também é mãe, né, que é mãe solo, e que, além de tudo, é uma mulher negra. Né? Então, eu gostaria agora que você falasse das dificuldades que você enfrenta e, claro, e dos desafios aí que você enfrentou e venceu e tem ainda pela frente. Por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Gostaria muito de agradecer a Lídice, que eu brinco que ela é o gás da minha motivação, né? Até outro dia eu brinquei com ela, falei, nossa, Lídice, você me deu uma notícia porque o dia estava mais ou menos. E ela, enfim, está sempre ali mostrando que eu também posso ser capaz, né? Nossa, você é maravilhosa. De ter meu espaço. Bom, enfim, me chamo Nathalie, sou advogada, sou formada há 11 anos. Sou advogada de uma entidade sindical aqui na cidade de São Paulo e fundei meu escritório tem uns 9 anos, mais ou menos. Sou fundadora solo também, sou advogada solo no escritório e advogo aí para uma categoria aqui na cidade de São Paulo. Fui mãe muito cedo, fui mãe com 20 anos de idade. A minha história é muito surreal, assim, as pessoas depois me pegam para conversar comigo, porque eu engravidei e não contei a minha gestação para ninguém. Eu fui contar para minha mãe, na verdade, minha mãe descobriu quando eu já estava grávida de 36 semanas e a Rafaela nasceu na semana seguinte. Como você conseguiu, como você escondeu, enfim. Não sei dizer para vocês. Minha irmã, na época, a gente morava juntas, enfim, dormíamos no mesmo quarto, e a minha irmã nunca reparou que eu estava grávida. O meu pai até que fazia assim, você está grávida, né? E eu negava até a morte, enfim. E a Rafaela nasceu quando eu tinha 21 anos de idade, quando eu cursava o 2º semestre da Faculdade de Direito. E não tive, né, a presença do pai da Rafaela, a ajuda, né, dessa paternidade, mas tive a minha família, que foi e é hoje, para mim, a base de tudo. A minha irmã, minha mãe, meu pai me deram um total respaldo, total apoio para que eu conseguisse terminar a minha faculdade, para que eu conseguisse prestar o exame da OAB e para que eu conseguisse me tornar a advogada que eu sou hoje.
Há 2 meses atrás, a minha filha completou 15 anos, consegui realizar o sonho dela, que era fazer uma festa de 15 anos, e, por esse motivo, hoje eu me considero uma mulher realizada, né? Não precisei depender do pai da minha filha para nada. Nesses 15 anos, realmente, foi eu e a minha família, e sou muito, muito feliz, muito realizada por isso, né? Por olhar para trás e falar, poxa, eu consegui, porque, para mim, eu sou, na estatística, né, eu teria tudo para ter dado errado. Né? E uma mulher negra, enfim, mãe solo, eu teria todos os adjetivos, todos os apontamentos das pessoas para falar, oh, ela não deu certo por esse motivo. E, realmente, eu consegui, né? Cheguei onde eu cheguei. É muito difícil. A minha profissão, ela é uma profissão muito, assim... eu sou muito grata pelo que eu escolhi. Eu estava até conversando, né, com a Rita e também a gente estava conversando assim no sentido de que para mim não é um trabalho, porque eu amo muito o que eu faço, mas é muito difícil, né? Eu sou advogada de uma entidade sindical onde eu sou a advogada e as outras pessoas negras, uma está na faxina e a outra está na portaria. Então você olha e você fala assim: e aí? Né? Então, é isso, na verdade. Somos várias mulheres, né? Tem outras colegas advogadas, né? Somos várias mulheres, mas negra, num patamar, né, acima, vamos dizer, com o ensino superior completo, é só a Nathalie. Né? Então, assim, é muito difícil o dia a dia do trabalho, você chegar num fórum hoje e não ser reconhecida como advogada. Né? Eu advogo na parte trabalhista e, assim, eu sou sempre a reclamante, ou seja, eu sou sempre a empregada que está buscando os direitos. Eu nunca sou a profissional que está lutando pela empregada que está buscando os seus direitos. Então, é tudo muito difícil e a gente vem aí nessa tentativa. Né? Eu falo que a gente não pode esmorecer nunca. A gente teve hoje a primeira desembargadora presidente negra aqui no TRT2, no Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, a doutora Hilma. Mas você vê... A gente tem ali aqui na Barra Funda 90 varas do trabalho. Você conta em uma mão só quantos juízes negros você tem. E eu conheço, eu brinco, mas é uma realidade. Eu conheço todos os advogados negros da Barra Funda, por exemplo, né, ali do Fórum Trabalhista. Por quê? Porque a gente, por essa sororidade até racial, a gente se cumprimenta. Não se conhece, às vezes eu não sei nem o nome, mas é tão difícil você encontrar que você acaba criando esse laço, tendo esse vínculo. Então, para mim, realmente é uma dificuldade muito maior. Realmente é você querer, né, lutar e se superar a cada dia. Mas é isso. Eu costumo hoje ter para mim... Eu me tenho, na verdade, como exemplo. Eu consegui chegar, talvez ainda não onde eu queira chegar, porque eu tenho ainda muita coisa para ver, para conquistar, enfim. Mas hoje eu sou uma pessoa profissionalmente realizada, como mãe realizada. Né? Eu realmente vejo que eu não precisei depender da figura masculina para tornar a minha filha a mulher que ela é hoje. E, por esse motivo, eu sou muito grata a todo mundo que esteve junto, né, que esteve ao meu redor, para que eu chegasse onde eu cheguei até agora. Muito obrigada. E agora, eu gostaria de ouvir a Sueli Cirino, que é assim um exemplo aí de empreendedorismo, né, e de incentivar as outras mulheres a empreender, né, como uma forma de garantir a independência financeira, né, porque não tem como você ser uma mulher emancipada e uma mulher independente se você não tiver essa independência. Então, Sueli, por favor. Muito obrigada por todos vocês. E eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Quero agradecer a Laura e a Lídice pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui, porque no mundo, quando a gente fala assim, no mundo dos empresários, né? A gente geralmente fala assim, mundo dos empresários. É difícil você encontrar mulheres. Então, enquanto eu estava ouvindo vocês falando, eu fui me identificando com várias coisas que a gente se depara também, que acaba fazendo um novelo daquilo. Né? Então, eu vim de família pobre, onde a minha mãe falou, você vai fazer magistério porque você tem que ajudar o seu marido na renda da casa. E aí eu fui fazer magistério, mas porque eu já amava isso, tal, né? Mas eu digo que eu nasci empreendedora, nasci empresária. Então, como a gente era de família pobre, eu fazia aquelas flores de lã
e ia para o viaduto vender. Lá com 8, 9 anos, eu estava no viaduto vendendo flores de meia calça para poder comprar o salgadinho, porque em casa não ia ter, né? Então, a minha parte financeira, os meus olhos financeiros, desde pequena, eles foram sendo aguçados por causa dessa falta de grana, de dinheiro, de condição financeira. E, observando a minha mãe, junto com o meu pai, era assim, eles já não conviviam juntos, mas minha mãe não conseguia sair de casa. Por que ela não conseguia? Porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha condição de sustento, e aquilo foi aguçando. Eu nasci uma pessoa muito criativa, então eu fazia assim, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro agora? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro agora? E isso foi aguçando a minha cabeça. Muito bem. Tive um primeiro relacionamento, tive a minha filha mais velha com 19 anos agora, casada, muito bem casada, graças a Deus. E, nesse relacionamento, eu me vi como a minha mãe. No 4º ano de relacionamento, eu não pude me separar, porque eu não tinha como me bancar, não tinha como me sustentar. E aí me bateu o desespero de falar assim, caramba, eu vou ter uma vida como a minha mãe, não vou realizar os meus sonhos, não vou fazer o que eu quero, não vou me colocar, porque eu não tenho dinheiro, não tenho como me sustentar financeiramente. E aí eu comecei a fazer meus planos. Então, aí eu comecei a subir, procurar crescer na empresa onde eu estava, era uma empresa multinacional aqui, era o McDonald's, tá, gente? Trabalhei no McDonald's, entrei lavando caixa de gordura, saí de lá gerente da loja. Por quê? Porque eu precisava ter minha independência financeira. Quando eu me deparei com a condição financeira de me separei, ótimo. E aí falei, vou ter a minha filha, porque eu não quero mais saber de homem, não quero ser uma mulher amarga sem filhos. Então, vou ter a minha filha, vou criar a minha filha, e acabou. E foi isso que eu fiz, engravidei e me separei. Foi isso que eu fiz. Engravidei, me separei, fui ter a minha vida. Só que eu me deparei com aquela coisa assim, que, mesmo eu estando empregada com a carteira registrada, num outro trabalho, depois do MEC que eu saí, eu fui mandada embora. E cadê a minha tal da estabilidade financeira? Foi para o ralo. E eu tinha uma filha de 1 ano e meio de idade, sozinha, sem trabalho. E aí eu parei e falei, é agora a minha grande chance, a minha grande oportunidade de colocar todos os meus sonhos de, na época eu não chamava de empreender, de empreendedorismo, de nada disso, né? De vender minhas coisas, de tal, e eu já comecei a bolar um monte de coisa, cada dia uma ideia, tudo que eu olhava podia virar dinheiro. E comecei a fazer e começou a dar certo, até que conheci o grande amor da minha vida, não é? E buscava, sim, um parceiro, porque criar um filho sozinho é muito punk, é muito difícil. Criei minha filha sozinha até os 3 anos de idade, mas aí conheci o Daniel, e aí as coisas começaram a mudar por causa da visão dele sobre as mulheres, que já era uma visão diferente. Então, assim, eu tive um processo de valorização do meu próprio marido dentro de casa, me estimulando mesmo que eu fizesse, que eu me colocasse. E aí eu consegui colocar para fora tudo isso. Tivemos a nossa filha, minha filha mais nova, e, a partir daí, tudo que eu olho hoje pode virar dinheiro. A minha cabeça ela é focada para sustentabilidade financeira das pessoas. Muito bem, passando esse processo todo, começamos a montar nossas empresas, nós já estamos praticamente 16 anos casados, montamos várias empresas, falimos muito mais do que as empresas que nós abrimos. Então, foram histórias, porque não tem jeito de você acertar sem errar. Quem não se posiciona, quem não faz, não erra. Você só pode errar se você fizer. Então, eu me permito errar. Eu me permito, eu dou minha cara a tapa, entro de carão mesmo nos projetos, sabendo que eu posso errar ou eu posso acertar. Ótimo. Na maioria das vezes, a gente acerta e, conforme você vai pegando experiência nas coisas, você vai acertando cada vez mais. Muito bem. Passando um tempo, eu comecei a perceber que essa estabilidade que a gente fala, esse jeito de fazer negócios dentro do mundo empresarial, ele começou a se transformar
E os homens começaram a passar a perna, e por quê? O que estava acontecendo? E quando foi um dia, eu ainda estava empregada, trabalhando numa escola de informática. Era à tarde, eu estava com fome, a minha filha mais velha tinha 7 para 8 anos, e, naquela tarde, eu estava com muita fome, não tinha dinheiro, eu ganhava um salário mínimo, os nossos negócios não davam R$1 ainda, e eu parei com aquela fome, o pessoal foi comprar um lanche, eu estava sozinha na escola, e olhei para frente e tinha 20 computadores. 20 computadores. E aí a minha cabeça começou a acender, e eu preciso colocar esses 20 computadores para trabalhar para mim. E aí eu fui para cima mesmo e fui aprender a ganhar dinheiro com a internet. Muito bem, 3 meses depois, pedi as contas do trabalho, não fui buscar até hoje a minha carteira de trabalho, que está na escola. Isso já faz 9 anos, 8 anos, não sei nem onde está minha carteira de trabalho, nem quero saber, porque eu sou uma empreendedora e uma empresária autônoma. E agora eu descobri que eu tenho domínio sobre as minhas finanças. Dentro da internet, eu posso ganhar o mundo. Posso falar com o mundo inteiro. Ninguém vai me mandar embora. Posso ganhar dinheiro e posso ter estabilidade com qualquer profissão que eu escolher. Então, eu percebo que as profissões estão migrando para dentro da internet, o jornalismo dentro da internet, os advogados dentro da internet, as lojas dentro da internet, a TV dentro da internet, todo mundo dentro da internet. E eu fui me especializar em internet. Sou especialista em mídias sociais, redes sociais e como ganhar dinheiro com redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Como que eu faço para ganhar dinheiro e não ficar lá só brincando o dia inteiro de curtir, descurtir, enfim, qualquer coisa. Então, eu estou aqui muito feliz hoje, justamente pela oportunidade de poder estar offline, online daqui a pouco, falando sobre como as mulheres podem ter independência financeira sem precisar de ninguém para ir, vir, realizar os seus sonhos, montarem as suas famílias, viajarem, estudarem, fazerem o que elas bem quiserem das suas vidas. E é isso que me motiva a estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar com todos vocês e quero desenvolver esse assunto. Obrigada. Que maravilha, gente. Quanta mulher aí, com quanta história, né? E com quantas experiências, e vocês também. A gente vai fazer essa troca, tá? Então, novamente, agradecendo aí a cada uma de vocês. Eu queria colocar um ponto aqui para vocês três, tá? Para a gente... agora a gente vai falar... vou colocar temas que sejam de interesses das mulheres em geral, e aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo. Então, assim, hoje, a gente tem, no mercado de trabalho, 52% das pessoas que ocupam o mercado de trabalho são mulheres, 48% são homens. Das mulheres que estão no mercado de trabalho, 22%, esses dados de acordo com dados do IBGE, 22% têm curso superior, contra 18% dos homens. Ou seja, as mulheres elas são, né, aí têm uma melhor formação, de uma forma geral, falando nas estatísticas. E, no entanto, é tão difícil para a mulher, como as três aqui comentaram, né? As três falaram dessa dificuldade aí do mercado de trabalho e de você conciliar isso com a maternidade. Como é hoje, né? Então, assim, temos o mercado de trabalho, que é um desafio, temos a questão da maternidade, que é outro desafio. Então, que são duas questões aí, duas lutas do feminismo, né? Porque eu sempre digo que o feminismo nada mais é do que a reivindicação de direitos iguais entre mulheres e homens, né? Então,
como é que a gente faz? Quais são os principais problemas que ligam essas 3 questões? Por que é tão difícil para a mulher se colocar no mercado de trabalho? Por que é tão difícil para a mulher criar um filho no Brasil? Por que é tão difícil para a mulher ser mulher no Brasil hoje? Né? E quais são os desafios que a gente tem pela frente para conseguir mudar e melhorar esse quadro? Quem começa? Rita? Eu vou só explanar mais uma questão da minha área, né? E aí eu passo para vocês. Mas aí você já pode emendar falando sobre esse assunto, né? Sobre a questão dos grandes desafios, porque foi a pergunta que o Bruno fez, né? Quais são os grandes desafios da mulher hoje? Na verdade, para mim, o desafio é você ser mulher, né? A gente vive numa sociedade que a gente fala assim, não, mas a gente está em 2020, não é possível. Gente, é possível. Em 2020, a gente sofre preconceito por ser mulher. A gente... É uma luta, é uma batalha. A mulher sair de casa para trabalhar, para deixar o filho na creche, na escola, para escutar o que o chefe vai falar, é muito difícil, né? A mulher, na verdade, ela tem uma, né, como a Lidice falou com relação à estatística hoje, a gente sabe que existem mulheres no mesmo ambiente de trabalho que têm uma maior competência do que muitos homens. Mas o que pesa muito, por exemplo, é essa questão de a mulher vai faltar porque ela vai ficar grávida, eu vou ficar sem essa funcionária por pelo menos 4 meses, né? Durante o período da licença maternidade. Você deve lidar muito com esse tipo de problema, né? Como advogada trabalhista, ainda mais de uma entidade sindical, né? Sim, assim, na verdade, eu costumo dizer que para a categoria que eu represento, a gente talvez não tenha muito essa questão, né? Por ser uma empresa, mas uma sociedade de economia mista, enfim, a gente não tem muito essa questão da mulher, né? Esse preconceito tão velado. Mas as empresas privadas, as ações que eu tenho no escritório, por exemplo, é assim unânime o retorno de uma licença maternidade seguido de uma dispensa sem justa causa. Por quê? Porque aquele empregador ele tem conhecimento de que 4 meses foram da licença, às vezes, né, 5, de acordo com as férias que normalmente as mães, as empregadas, elas têm. E aí ele vai falar, não, 6 meses de uma criança vai dar trabalho, vai para o médico, a mãe vai ter que faltar pelo menos uma vez por mês para levar para um pediatra, e isso acaba acarretando no rompimento do vínculo empregatício. Isso é unânime. E aí eu tentei, por diversas vezes, trazer um estudo para ver se a gente conseguia uma tese de comprovar que essa dispensa ela era uma dispensa discriminatória. Mas é muito difícil, porque a gente não fala. Porque no direito do trabalho hoje, as empresas privadas, você tem uma legislação específica, né, que ela trata sobre a dispensa discriminatória. Então, o portador de HIV ou de algum tipo de uma doença, né, mais grave, é uma questão de discriminação pela opção social, pela opção sexual, enfim. Mas você não consegue demonstrar, de fato, né, demonstrar que aquela dispensa tem ligação com o retorno da licença maternidade, né? A Justiça do Trabalho, infelizmente, ela não tem essa visão. Talvez uma visão, por ter uma maioria de juízes, né, de juízes homens, eu não saberia te dizer, mas a gente já tentou, né, eu, na verdade, já tentei por umas 3 vezes demonstrar essa discriminação, né, dessa dispensa no retorno de uma licença maternidade, e a gente não conseguiu êxito. Enfim, então, assim, mas é algo que é nítido. Para mim, é algo que é velado. É a discriminação mais velada que existe é essa. Porque o empregador ele não espera nem uns 2 meses assim, para ver se acontece alguma coisa para justificar. É batata. Assim. Saiu de licença, voltou da licença, 2 dias a rescisão do contrato, né, nas empresas que não têm aquela estabilidade superior. Vai acarretar na rescisão do contrato de trabalho. Então, e é muito injusto, né, isso, e não ter como comprovar, não ter como, assim, como nem recorrer à legislação para resolver isso. Né? A prova está ali, né? Você demonstra a rescisão do contrato, você junta uma certidão de nascimento, você demonstra que houve, né, nesse lapso aí de afastamento em razão da licença maternidade, mas o judiciário entende que não é uma dispensa discriminatória, que é um poder
poder do empregador e rescinde o contrato dessa mãe. E aí a mãe se vê sozinha, muitas vezes, né, dependendo, por exemplo, no meu caso de ser mãe solo, ou então se vê com o marido, mas ficando em casa e literalmente sendo realmente a mãe 24 horas, não tendo tempo para ela mesma, o que vem também muitas vezes acarretar numa separação, enfim, porque acaba sendo uma situação que é difícil, né? E retornar para o mercado de trabalho após uma gestação também acaba sendo mais difícil, porque aí a mãe começa a falar, não, eu só preciso me dedicar para o meu filho, e aí esse retorno, essa volta acaba sendo muito mais tardia. Então, é toda uma situação. Então, por isso que eu falo que ser mulher hoje ainda é muito difícil. É muito difícil. É assim, né? Ontem eu fiz uma palestra em Itatiba para o Dia Internacional da Mulher e a gente fez uma linha do tempo das lutas, né? Porque o Dia Internacional da Mulher ele nasceu não como uma data comercial, como o Dia das Mães, Dia das Crianças, ele nasceu como uma data de luta, e depois de uma sequência de manifestações de mulheres, né? Então, a primeira grande manifestação que aconteceu em março, no mês de março, que deu assim, uma das primeiras, né, que deram início ao mês de março como mês internacional da mulher, aconteceu em 1908 em Nova York, nos Estados Unidos, né? E tem um livro da Angela Davis que eu usei na palestra que se chama Mulheres, Raça e Classe, que ela mostra um trecho de um artigo de uma das mulheres que organizaram aquela manifestação naquela época. E as reivindicações eram as seguintes: melhores condições de trabalho, melhores condições para criarmos os nossos filhos, melhores salários e melhores condições de trabalho, de vida, de tudo para as mulheres negras. Aí eu falo, gente, assim, ao mesmo tempo que dá um desespero, né, que a gente fala ainda hoje, a gente luta pelos mesmos problemas que as mulheres lutavam em 1908. Mas, ao mesmo tempo, dá uma força. A gente fala, não, é um desafio, vamos pegar e vamos em frente. Né? Então, é isso que você falou, é muito significativo. Né? Então, ainda hoje, a mulher vai, tenta lá, está aprovado, todo mundo vê, e não tem, na justiça cega, né? Que não tem que ser cega, mas vai lá e não comprova. Né? Eu quero aproveitar esse gancho. Eu acredito que uma mudança cultural, que é o que a gente precisa agora, ela só acontece através de políticas públicas. Né? Então, não adianta a gente chegar aqui e ficar conversando, os empresários têm que ser mais legais, né? Tem que olhar as mulheres de outro jeito. Não adianta a gente chegar e explicar que a gente fica mais focada, que a gente fica mais madura, que a gente é uma ótima força de trabalho, se a gente não passar por uma mudança cultural, que, no meu modo de ver, passa através de uma licença parental. Né? Existem experiências já dessa licença parental, que é a licença dividida entre o homem e a mulher. Existem experiências e existem resultados. Países como a Suécia, como a Noruega, como a Dinamarca, obrigam o homem a sair de licença maternidade, né? Licença paternidade. Eles têm que sair. A maioria pegava um mês, abria mão do resto, pelos mesmos medos que as mulheres têm de se ausentar do mercado de trabalho, de ser mal visto, de perder o emprego, etc. e tal. Mas, quando você coloca uma licença, 300 dias, tem que ser dividida entre o homem e a mulher de um jeito igual, a empresa não vai olhar para esse homem e vai falar, também vou demitir ele porque ele vai ser pai. Não é? Porque, senão, ele vai ter que demitir uma faixa etária inteira. Homens e mulheres de 30, 40 anos vão ter que ser demitidos. Né? Então, assim, eu acho que você tenta criar jurisprudência, obviamente, né? Provando que é uma dispensa discriminatória, que realmente é. Né? Mas eu acho que, a partir do momento que isso fosse colocado, a gente teria um mercado de trabalho mais justo, porque essa demissão da mulher depois do primeiro ano da volta à licença maternidade é estatística. Eu estava até tentando jogar aqui, que eu não me lembro a estatística, mas é mais de 50%. Então, mais da metade das mulheres que saem de licença maternidade para cuidar dos seus filhos,
elas perdem emprego quando elas voltam. E o que a gente vê hoje num cenário de cada vez menos direitos, de reforma trabalhista, né, e de funcionários com medo de buscar a justiça. A Folha de São Paulo publicou uma matéria no Dia Internacional da Mulher, não sei se vocês viram, das creches de São Paulo, a fila diminuiu, mas já existem mulheres, e a gente vê isso pela precarização das relações de trabalho, mulheres sem CLT, mulheres sem contrato de trabalho, mulheres que trabalham por conta, mulheres deixando as crianças na creche com 11 dias. 11 dias. A gente já sofre quando deixa um filho na creche com 4 meses. Alguém que é mãe consegue imaginar a dor que é você deixar uma criança de 11 dias na creche? E não é 1 ou 2 horas, são 12 horas. 8 horas de trabalho, 3 horas de deslocamento. Né? Uma mulher que deixa uma criança de 11 dias, ela não vai conseguir amamentar. Uma criança de 11 dias não tomou nem as vacinas. Uma criança de 11 dias não tem vínculo nenhum com a mãe. Sim, e sem contar, desculpa, mas essa criança de 11 dias, que ainda tem que formar esse vínculo com a mãe, ela ser deixada numa creche, que ela vai ficar lá sem ninguém pegar, abraçar, ou muito, né, ou isso vai ser feito de uma forma menor do que deveria. O problema é que isso vai causar na formação dessa criança. Então, assim, vai ser uma geração inteira de crianças com problemas emocionais e psicológicos por conta da precarização do trabalho. E ai de você, se seu filho, de repente, não tiver vínculo com você, for, entre aspas, né, que é um conceito muito amplo, mal educado, né? Quem que é a mãe dessa criança? Né? Quantas vezes a gente ouve? Quem que é a mãe dessa criança? A gente nunca ouve quem é o pai dessa criança. Entendeu? A mãe dessa criança, ela está trabalhando, porque ela tem medo de perder o emprego, às vezes ela está sozinha, às vezes o dinheiro dela é importante para fechar as contas da casa. Né? Então, eu estava até conversando com a Nathalie antes de começar, que a gente vê que as pautas são as mesmas, de 1908, mas existiam garantias para a gente podia avançar na discussão. Né? A licença parental, por exemplo, é uma bandeira que eu tenho. A gente precisa avançar nessa discussão. Mas a gente está retrocedendo de uma forma que a gente tem uma mulher, que nem a mulher está conseguindo ficar com essa criança. Né? Então, em vez de a gente avançar nas pautas e colocar o homem nesse jogo para dividir, a gente está numa situação tão precária de falta de trabalho, de medo de perder o trabalho, que a gente pode realmente ter uma geração sem vínculo, e por mais bem-intencionados que sejam esses funcionários da creche, porque tem gente muito boa trabalhando, vocacionada, com atenção, ele está cuidando de um monte de criança, e essa criança precisa da mãe e do pai, ela precisa de vínculo, ela precisa de leite materno. Como é que você vai amamentar uma criança? A gente vira e mexe e vê as propagandas do Ministério da Saúde, que você tem que amamentar a criança exclusivamente no peito até o 6º mês e junto com a alimentação até o 2º ano. Como é que você consegue amamentar uma criança trabalhando desse jeito? Né? As empresas, muitas vezes, não têm sala de amamentação. Né? Ou como que você vai conservar o leite que você tira se você se tranca no banheiro e consegue levar o leite para o seu filho? Você vai colocar na geladeira, junto com a marmita de todo mundo, que vai olhar para o seu leite como se fosse uma coisa nojenta, porque amamentar no Brasil é uma coisa que ainda tem muito estigma. Entendeu? Então, o que me deixa mais preocupada nesse cenário é a gente ter que lutar pelo que a gente já tinha conquistado. E sem contar as empresas que tinham creches e que estão fechando as creches, né? E que fecharam as creches. Até mesmo na própria Universidade de São Paulo, houve todo um movimento, porque houve o fechamento das creches, vão reduzindo. Então, assim, como a Nathalie falou, a própria Sueli, a Rita, é muito difícil ser mulher por conta de todas essas questões. E posso fazer uma provocação? Eu quero fazer uma provocação até para a Sueli, que está falando de empreendedorismo. Tem um texto que eu escrevi no Estadão, que foi um texto muito lido, e vira e mexe ele ressuscita, que é sobre romantizar o empreendedorismo materno. Né? Muitas vezes as empresas tratam a gente como lixo e a gente acha que a solução para a gente ter tempo com o nosso filho é empreender. Né? Só que, assim, eu trabalhei em home office muito tempo, ainda trabalho, meu filho já é grande, mas assim, a coisa mais difícil, muitas vezes, é você empreender tendo uma criança chorando, o cliente te ligando, o cocô na fralda, etc. e tal.
né? Então, assim, eu acho que empreender pode ser solução para muitas mulheres, mas não para todas, né? Então, eu acho que se a gente é vocacionado para empreender, como a Sueli eu acho que a gente tem mais aqui empreender para ser dona do nosso tempo, para ser dona do nosso dinheiro, mas eu acho que a gente não pode perder o cenário de que as empresas têm obrigação de tratar as mulheres que não têm vocação para empreender com respeito, com direitos, né? Então, assim, às vezes eu tenho muito... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que jamais conseguiria empreender nada, né? Nunca. Eu nasci para você falar, olha, me escreve uma matéria, me entrega dia tal. Ok, eu vou lá, sento no meu computador, entrevisto pessoas e entrego. Se eu tivesse que sair para, sabe, vender o meu trabalho, eu jamais conseguiria. Não é o meu perfil, né? Então, eu queria até fazer essa provocação para a Sueli, que, às vezes, a gente, porque é maltratado pelo país, pelas empresas, a gente acha que empreender vai ser a solução para a gente passar um tempo maior com os nossos filhos, ou para a gente ter... E empreender é muito difícil, né? Muito legal você ter tocado nesse assunto. Bom, a gente primeiro confunde empreender com vender. Empreender não é vender, né? Empreender é um processo criativo, onde você percebe a necessidade da sociedade que está ao seu redor, para que você supra essa necessidade de forma a um bem comum. Então, assim, desse ponto de vista, todas nós empreendemos. Nós estamos fazendo um processo empreendedor aqui, estamos empreendendo algo, né? Então, esse é o que é o empreender. Pegando o gancho de 1908, está faltando a tal da sororidade nas mulheres. Então, o que acontece com sororidade? Eu, como empresário, eu analiso números. Então, eu fui atrás dos números e atrás da definição da palavra sororidade. O que é esse negócio de sororidade que eu estou ouvindo agora e não tinha ouvido antes? Então, a sororidade ela faz parceria com a tal da fraternidade, que vem de frater, do latim, que são irmãos, irmandade, né? Homens. E a sororidade? A sororidade vem de soro, irmãs, que é uma união de mulheres. Então, só para exemplificar, eu estava dirigindo outro dia, numa via pública, claro, e aí alguém me deu a mão assim para entrar. Em vez de entrar na via para entrar à direita, a pessoa ficou na faixa lateral e queria passar na minha frente. Quando eu olhei, tinha um rapaz no banco do passageiro, e tinha uma mulher dirigindo, aparentemente a mãe dele. Na hora, a primeira coisa que eu pensei foi, só podia ser mulher no volante. Então, da onde será que veio essa ideia da minha cabeça? Foi uma ideia cultural. Que, assim, que se fosse um homem... homem faz de tudo no trânsito, e a gente não fala só porque é um homem no volante. E nós dirigimos muito melhor. Eu dirijo pra caramba. Eu dirijo pra caramba. Eu falo para as minhas filhas, eu sou uma pilota. Eu costumo falar para as meninas, né? Mas era uma mulher e eu tive preconceito. Então, está na hora, se desde 1908 nós somos muitas, somos fortes, somos inteligentes, mas nós somos medrosas. Nós temos, muitas vezes, aquela deficiência de autoestima, de autoanálise, de falar realmente o que eu quero, o que eu gosto. Não gosto de empreender, eu quero trabalhar para uma grande empresa. E trabalhar para uma grande empresa, eu quero ter a minha empresa. Eu sou do tipo que uma empresa, para mim, não deu. Eu tive que fazer uma holding, tenho 7 marcas. Porque uma empresa, para mim, não dá. Eu tenho 7. Então, assim, e estamos criando a 8ª. Porque tudo que eu olho tem oportunidade ali de trabalho. Mas existem perfis. E nós temos que respeitar o perfis, tanto das mulheres, tanto de homens, mas eu acredito que esteja realmente faltando a sororidade das mulheres e de gentileza entre mulheres, e de entendimento entre mulheres, e de apoio entre mulheres. Está faltando bar de mulheres, está faltando coisas de mulheres, está faltando a mulher furar um pneu na rua e falar, não tem problema, eu paro uma mulher aqui, a mulher vai me ajudar, porque é isso que os homens têm. É essa tranquilidade que um homem tem. Eles são fraternos entre si. E nós não somos, não temos sororidade
Nós não temos essa irmandade, essa cumplicidade entre mulheres de nós próprias entendermos umas às outras. E as mulheres é que difundem o hábito. Somos nós que passamos para os nossos filhos os hábitos, somos nós que passamos para os nossos filhos a cultura. Então, nós precisamos prestar atenção do que nós estamos difundindo para os nossos filhos como hábito, como cultura, como tratar uma mulher, como tratar um homem e como se tratar em sociedade. Sim, é perfeito isso que você falou. E, assim, ainda vale um complemento, né, que tudo isso que a Sueli falou, essa questão da falta da sororidade, essa questão da falta da união entre mulheres, isso faz parte desse machismo estrutural que eu citei no começo, que a nossa grande luta é o que eu falo, a luta do feminismo não é a mulher lutando contra o homem, é a mulher lutando contra o machismo estrutural. Por quê? Porque lá atrás, antes da Revolução Industrial, as mulheres comandavam, as mulheres tinham a vida em comunidade, tinham na época dos feudos, né? Elas que iam, que regiam, e eram as que comandavam os servos. Quando veio a Revolução Industrial, aí precisou-se formar o núcleo da família burguesa. Então, o homem tem que sair para trabalhar nas indústrias, a mulher vai ficar em casa, precisa de alguém, a mulher ela é a reprodutora, né? Ela sempre é a reprodutora, então, se ela reproduz, ela vai cuidar. Então, a mulher vai cuidar do homem, da roupa, isso tudo é dado histórico, né? A mulher vai cuidar do homem, da roupa do homem, da comida do homem, para que o homem possa sair para trabalhar e a mulher fica cuidando. E aí houve todo um trabalho lá no começo do século XIX para que as mulheres fossem separadas das outras mulheres. Porque não, se essa mulherada toda se juntar, aí elas vão brigar contra esse núcleo familiar que a obriga a ficar em casa. Então, vamos separar as mulheres. E aí começou toda essa coisa da mulher ser rival de mulher, da mulher competir com mulher, da mulher, enquanto os homens, né, são fraternos e são amigos e são leais entre eles. Então, é um machismo estrutural, é um machismo que está na estrutura, né, que vem assim aí dentro da minha pesquisa de mestrado, que eu estudo a psicanálise de grupos, né, que você vai passando esse machismo da mãe para o filho sem nem perceber, e do pai para o filho e da mãe para a filha, porque nós mulheres também somos machistas, né? Então, assim, se é uma chefe mulher, e eu já fui chefe, eu já passei por isso, e tem um outro trecho de um livro da Chimamanda Ngozi, que é uma escritora nigeriana maravilhosa, Sejamos Todos Feministas, e que ela cita vários trechos, que ela fala o seguinte, a mulher, o homem, quando ele é um chefe duro, não, ele é um chefe rígido, ele é duro. A mulher, imagina, ela é uma mulher muito ruim. Histérica. Ela é uma histérica. mulher ruim. Por ela ser mulher, eu achei que ela ia ser sempre sorridente. Então, assim, e isso as próprias mulheres pensam das outras mulheres. Então, tudo isso que a Sueli expôs vem desse machismo estrutural. E é por isso que conversas como essas aqui, com mulheres diferentes, de diferentes vertentes, são tão importantes, né? E sabe uma coisa que eu achei interessante que a Sueli falou? Vocês são mães de meninas, né? Eu sou mãe de menino. E educar um menino é muito difícil, né? A gente não pode passar esse tipo de coisa para eles, né? Da mesma forma que a gente não pode passar para as meninas. Mas eu lembro que, quando meu filho tinha, sei lá, uns 3 ou 4 anos, a gente foi ali no Armarinhos Fernando, na 25 de março. E ele se encantou por uma pia, que saía água, tinha o pratinho para lavar, só tinha rosa e lilás, que, né? Porque era brinquedo de menina. Porque é brinquedo de menina. Enfim, ele se encantou e escolheu, e eu comprei. Quando eu cheguei com essa pia em casa, o meu pai ficou chocado. Parecia que, não sei, que eu tinha cometido um crime. E o meu pai, que é aquele cara que almoça todos os domingos na minha casa e lava a louça depois do almoço. Ele vai tirando os pratos e ele lava a louça, né?
Meu pai ficou viúvo faz 12 anos, minha mãe faleceu, mas mesmo antes da minha mãe falecer, ele era esse tipo de cara, não foi a viuvez que trouxe isso para ele. E eu falei assim para ele, mas, pai, qual é o problema do Samuel ter uma pia? O que vai acontecer com essa criança? Ele vai aprender a lavar a própria louça? Né? Que é o que você faz. Para você ver como são coisas que estão internalizadas. Do mesmo jeito que, se você der uma boneca para um menino, meu Deus, o que vai acontecer com esse menino? Ele vai aprender a cuidar de uma criança? Né? Então, assim, a gente, muitas vezes, repete essas coisas, a gente não questiona quando a gente ouve meninas vestem rosa e meninos vestem azul, que é um exemplo, né? Parece uma coisa boba, mas que representa muita coisa que tem em volta disso, né? O meu filho, ele arruma a cama dele, o meu filho tira a mesa dele, o meu filho lava a louça dele. O meu filho vê o pai dele cozinhando, porque eu não gosto de cozinhar, então é o meu marido que faz. Então, assim, não adianta a gente chegar para os nossos filhos e falar para eles, olha, os meninos podem ser o que eles quiserem, as meninas podem ser o que elas quiserem, se a gente, no comportamento, no dia a dia, no exemplo, não estiver passando uma mensagem diferente para eles. Você pode falar o que você quiser para os seus filhos, mas se no dia a dia ele enxergar o marido brigando com a esposa porque ela está com uma roupa curta, ou porque ela está fazendo um curso, ou porque ela chegou tarde do trabalho, você pode dar a palestrinha que for para o seu filho, que o exemplo grita muito mais do que qualquer coisa que você fale. Entendeu? Então, mais uma vez, eu vou bater na tecla da mudança cultural, né? A mudança acontece dentro da nossa casa, com os exemplos que a gente dá, né? E com as coisas que a gente fala, obviamente, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Nathalie agora. Tá muito boa essa nossa discussão. Eu acho assim, agora, a minha proposta é, eu faço essa pergunta para a Nathalie e depois a gente abre para vocês, porque faz 1 hora, né? E aí a gente fica mais 1 hora trocando ideias com vocês, que a gente também quer ouvir, eu quero ouvir, acho que todas, inclusive os homens que tem aqui, que eu achei ótimo, como o Bruno falou, né? Maravilhoso isso. Nathalie, como é você ouvindo tudo isso, você sendo mãe de menina, né? Você, enfim, mulher, difícil ser mulher, tudo isso que a gente comentou aqui. Como é ser uma negra, mãe de uma filha negra, criando uma mulher negra nesse país, nessa sociedade estruturalmente machista e estruturalmente racista? Olha, é muito difícil. Nesses 15 anos da Rafaela, foram muitos choros, muito, porque eu me culpava por não ter a família perfeita, porque na minha cabeça eu tinha que ter casado, né? Eu tinha que ter estruturado para poder ser mãe. Sempre a culpa, né? A culpa, muita cercando culpa. as mulheres. Sim, no entanto que o fato de eu ter omitido a minha gestação perante os meus amigos, a minha família, foi no sentido de errei. Porque eu não podia ser mãe, né? Meu pai, ainda que tinha uma cabeça mais tranquila, mas para minha mãe aquilo era o fim do mundo. Como é que ela vai ser mãe solteira? Mas cadê esse pai? Como assim? Para minha mãe era uma coisa assim, foi uma situação inadmissível até o 1º ano da Rafaela. Assim. Depois disso, ela começou a digerir melhor a questão dela ser vó, né, de eu ter sido mãe sozinha, e para ela depois foi um enfrentamento mais tranquilo. Mas a culpa que eu carreguei a culpa. Eu lembro que quando a Rafaela ia fazer 10 anos, tinha 9 anos, no Dia dos Pais, essa menina me ligou, eu indo para o fórum fazer uma audiência, e ela chorava descompassadamente, ela não conseguia falar. E eu falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí ela falou assim para mim, porque a professora pediu para contar um momento, o melhor momento que eu tive com o meu pai. E eu não tenho um pai para contar o melhor momento. E aquilo, na hora, eu lembro que eu sentei no meio-fio, assim, e aí eu comecei a chorar e todo mundo me olhava, tipo, querendo falar o que você está precisando de alguma coisa, e, ao mesmo tempo, as pessoas meio que se repeliam. Foi assim, para mim, nesses 15 anos, foi o pior momento da minha vida, foi ter escutado a minha filha chorar pelo telefone, do outro lado, ela estava, né, saindo da escola, e eu indo
para o trabalho e não conseguindo pegá-la e dar colo. E aí, no momento, o que a gente faz? Aí eu fiz uma declaração no Facebook, né, porque é a rede social. E aí, no momento, veio um monte de gente comentar a situação, tal, a questão. Uma cliente minha, na verdade, né, da entidade sindical, ela me ligou na hora, e aí ela contou a história dela com a filha dela, enfim. E aí aquilo foi me acalmando. E aí eu pensei, por quê? Tem que ser uma família perfeita, um pai e uma mãe para se ter um filho, né? Por que uma mãe, não foi o meu caso, reconheço, mas por que uma mãe que tem uma vontade de ser mãe, ela não pode ser mãe solo ainda? Claro, e o que é uma família perfeita, exatamente, né? O que é? Exatamente, por que ter isso? E por que a professora, né, Sim, coloca essa questão, gente? Sim, a gente já está em 2020, existem as novas famílias, tem família com uma mãe, com duas mães, com vô, com vó, né? Exato. A escola precisa jogar junto com a gente. Não, e aí depois dessa questão, dessa situação que eu fiquei muito mal, eu fui até a escola, pedi para conversar e coloquei a questão. Eu falei assim, gente, desculpa, por mais que vocês, né, que seja uma escola tradicional, uma escola de freiras, enfim, a gente tem que abrir os horizontes, né? Claro. Porque não dá para a gente ficar vivendo nessa caixinha para sempre. E aí, no ano seguinte, no dia... Na verdade, não foi nem no Dia das Mães, nem no Dia dos Pais, foi um pouquinho entre maio e junho, fizeram o Dia da Família. Olha, né? tá Então, vendo? assim... E aí, eu me olhei e eu falei, bom, pelo menos serviu para alguma coisa. O meu choro ali, né, aquela humilhação ali, para mim, pelo menos serviu para alguma coisa. Enfim, a escola criou o Dia da Família, hoje não existe o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Tudo bem que, né, não acompanho mais isso, porque a Rafaela já está no ensino médio, mas eu falei, pelo menos eu fui a válvula para alguma coisa. Ter se posicionado, exatamente, né? Sim, exatamente. Sim. E é isso, tipo, para mim, assim, é muito difícil, foi muito difícil. A Rafaela estuda, como eu estudei numa escola, né, particular, tendo uma questão de olhar para o lado e não se identificar. Né? E como é isso? Quando essa a gente questão fala com essa questão de que você precisa se ver, né, até hoje com relação à questão de boneca, de apresentadora. Eu lembro que a Maju, né, apresentadora de um jornal, uma menininha assistindo, Sim, pegou e falou, lindo, olha, mamãe, ela é igual, Uhum. o cabelo dela é igual ao meu, enfim. Gente, vocês não têm noção o quanto isso é importante. Vocês não fazem ideia o quanto isso motiva, porque a gente precisa se ver. A gente precisa se olhar. Eu, na minha sala de aula, eu era a única criança negra. Para não te falar assim, né, na mesma série, enfim, eu era a única criança negra. A Rafaela tinha um outro menino que era negro e ele tinha o cabelo black mesmo, assim. E aí eu falava, ai, que menino lindo. Eu falava para a Rafaela falou, mãe, mas ele é diferente. Isso ela tinha uns 5 anos. Eu falava, não, ele não é diferente, ele é um menino lindo. Então, eu tentei mostrar para minha filha desde pequena que ela é negra, que ela é linda, que jamais ninguém vai falar para ela ao contrário. E eu ficava muito em cima dela, porque eu não tive isso da minha mãe. Mas Sim. quantas e quantas vezes eu saí da escola e chegava em casa e chorava pelos apelidos que as pessoas me davam, sabe? Que você ouvia assim. Eu nunca estava ali no meio da galera, da galera popular, né? Assim, eu sempre estava de lado. Só que eu sofria isso, porque minha mãe nunca me deu a abertura de falar assim, ei, filha, tá tudo bem? Você está mais triste? Eu guardava isso para mim. E eu com a Rafaela, não, é diferente. Eu falei, ei, tá tudo bem? E na escola? E não sei o quê. Eu pergunto, eu questiono, porque eu quero ouvir dela, né? A Rafaela foi soltar o cabelo dela, assumir o cabelo crespo dela, ela tinha uns 11 anos de idade, porque era sempre o cabelo amarrado, preso, sabe? Tipo, era sempre... Ia para o cabeleireiro, era sempre uma escova, ela não assumia o cabelo dela. Hoje, não. Hoje, ela já... Né, você falar de escovar, ela, não, mãe, não quero. Não, para fazer o penteado, precisa escovar o cabelo? Não, então eu não quero. Então, assim, ainda existe, né? Ainda nós somos minorias nas escolas particulares, nós somos minoria. Nas universidades. Exatamente, nas universidades. No mercado de trabalho formal, nós somos minoria. No mercado de trabalho informal, nós somos a maioria. Né? E, enfim, então, assim, é uma luta incessante a cada dia, e eu, principalmente, querendo mostrar para ela que ela pode chegar aonde ela quiser. Sim. Isso, para mim, é a parte mais importante. Não, e você vê a importância, né? A gente vê aqui, nesse seu relato, que muito... toca muito na gente, né? Porque a gente não passa por isso, a gente não sente, a gente ouve, mas a gente não tem ideia do que é sentir isso, né? Então, é uma questão realmente que
a gente fica ouvindo e toca, mas não sabe o que é sentir. Então, você vê a importância das vezes que você se posicionou, né? Então, como é importante a mulher se posicionar, a gente dialogar, a importância de uma roda de conversa como essas, para a gente abrir espaço para esse tipo de assunto. Exatamente. E quando assim a gente fala da questão da sororidade, da fraternidade entre homens e mulheres, eu digo que é muito importante a gente não opinar. Eu falo isso sempre, eu falo isso para os meus amigos, eu falo isso nas minhas rodas, né, assim, de amizade, enfim, de trabalho. Não opina. Porque se você não sentiu, se você não sabe o que é passar por uma situação, não dá a sua opinião, porque muitas vezes você vai estar dando uma opinião errada. Então, quando você fala assim, mas também tudo é racismo, mas também tudo é preconceito, nossa, mas também vocês sempre são vítimas. Gente, a gente convive com isso diariamente. Que é o chamado mimimi, né? A mesma coisa a mulher, quando vem um homem falar, mas tudo para vocês é machismo, né? Gente, porque a gente passa, a gente sofre, a gente sabe. São situações minúsculas. As pessoas falam assim, nossa, mas você também enxerga racismo em tudo. Sim, não é que eu enxergo racismo em tudo. É que o racismo ele está presente no meu dia a dia. Com coisas... Só falar um negócio. A gente não sente na pele, mas é importante a gente lembrar que a gente é mãe das crianças brancas que, se levam alguma fala racista para dentro da escola, ouviram dentro de casa. Porque criança não fala nada do além. Então, acho que a nossa responsabilidade enquanto brancos, né, mãe de crianças, é não permitir que isso aconteça para que não atinja a sua filha, por exemplo. Sim. Não, quando eu digo assim para você não falar, é no sentido assim, mas será que foi tudo isso mesmo? Gente, não duvida, isso acontece. Tá? A gente, na verdade, a gente quer sair, a gente pretende, a gente luta para sair dessa situação de vítima. Mas é que muitas vezes a gente não consegue, porque nós somos vítimas. Assim, são situações, sabe, que você fala assim, nossa, mas isso realmente aconteceu. Quando eu conheci a Lídice, na verdade, a gente estava conversando sobre isso, e eu comentei, eu chegando no fórum, e era época de campanha eleitoral, enfim, e aí tinha o pessoal distribuindo panfleto, e uma semana mais ou menos, e ninguém me deu um panfleto na mão. Mas por que eu vou gastar o meu panfleto com aquela moça, sendo que ela não é uma advogada? Por que as pessoas não me enxergavam como um possível voto daquele candidato, entendeu? Sim. Então, são coisas assim. Recentemente, no Fórum Trabalhista, lá na OAB, eu tinha perdido a minha carteira da OAB, então eu estava andando com a minha brochura. E, para entrar na sala dos advogados, você tem que passar por uma catraca e colocar a carteira da OAB. Só que a brochura não funciona assim, porque é uma carteira mesmo, né? E aí eu peguei e falei para a moça, eu fiz assim, eu estou sem a minha carteira da OAB, eu posso falar o número? Aí ela pegou, ela fez assim, eu falei, estou só com a brochura, posso falar o número? Eu quero olhar a brochura. Aí eu tirei a carteira da bolsa e mostrei. Nisso veio um advogado branco atrás de mim e fez assim, eu estou sem a carteira. Aí ela pegou e falou, peraí, doutor, e liberou. Eu fiquei olhando assim, eu falei, revoltante. Como assim? Sabe, tipo, eu falei, por que eu tenho que provar que eu sou uma advogada e o colega que falou que está sem a carteira não precisa provar? Porque ela nem pediu o número da OAB dele. Ela simplesmente liberou para ele passar. Então, são situações corriqueiras que acontecem todos os dias, em todos os lugares. Dias, em todos os lugares. Enfim, a gente está suscetível a isso. Então, eu repito aqui para vocês, e para vocês passarem isso para frente. Quando uma situação acontecer, quando alguém vier falar para você aconteceu isso, se você não tiver o mínimo de sororidade para com aquela pessoa, guarda para você. Chega em casa, você fala, ela falou aquilo, foi vítima. Mas não fala para a pessoa. Porque, assim, a gente está tentando buscar pessoas para nos ouvir e para que a gente possa dividir. Para ajudar. Agora, se for para você falar assim, não, você está errada, é melhor não falar, guarda para você, divide com outra pessoa, mas aquela pessoa que está ali te pedindo um ombro, te pedindo um colo, pedindo para você ouvir aquela história, e para que você, então, compartilhe, né, dessa situação, se não for para ajudar a gente de verdade, eu costumo falar, não atrapalha, porque realmente é complicado. Olha a dica. Total, enorme. Agora, antes de partir para as perguntas e para as considerações, eu tenho uma última pergunta agora para a Sueli. A Rita Lizauskas falou como mãe de um menino, né? Como é você criar um menino na atual sociedade, nessa conjuntura toda que a gente vem comentando.
A Nathalie, eu perguntei como é ser mãe de uma menina negra, né? Ou seja, são duas formas de discriminação. Você tem duas filhas, né? Como é ser mãe? O que você passa para suas filhas? Como é ser mãe de duas meninas nessa sociedade ainda machista? A frase é: sejam um trator. É isso, sejam um trator. Hoje eu vim para cá e a minha filha de 19 anos ficou cuidando de uma das empresas, no meu lugar. Então, é assim, desde pequenas, ensinando, e muito importante, fazendo. Sim. Ensinar é fazer, né? É através de exemplos. Então, é fazendo que os nossos pequenos vão aprendendo como que se faz, né? Uma coisa que eu vejo, quando a gente fala dentro do mundo dos negócios, é roupa. Porque, assim, se uma mulher chega dentro de uma reunião e ela não estiver de terninho, primeiro que ela não é ouvida mesmo. Assim, você tem 5, 6 homens e você tem uma mulher, 2 mulheres no máximo. E a gente tem ainda que estar de terninho. Então, assim, uma revolta minha é roupa. Não uso terninho, joguei meus terninhos fora e eu vou assim mesmo. E, assim, vai ter que me ouvir. Né? Exatamente. Porque é o respeito pela roupa que eu quero usar. Se eu quiser usar rosa, eu uso. Eu vim de rosa de propósito, porque eu quero usar rosa e sou empresária assim, e uso a roupa que eu quiser, uso rosa com calça e salto, e eu uso o que eu quiser. Exatamente. Né? E a Rita com vestido colorido. Com um vestido maravilhoso, outra com vestido maravilhoso, de sandália, lindamente poderosas. Se quiséssemos de azul, se quiséssemos de preto, eu vou com a roupa e com a cor que eu quiser, porque a minha mente é o que eu sou. Exatamente. E é a minha inteligência, e ninguém tem que estar discriminando nada em relação a isso. Então, existe um processo de discriminação de cor, existe processo de discriminação de roupa, existe processo de discriminação. Ainda existe, pouco tempo, estava fazendo uma reforma, e os pedreiros não conversavam comigo. É assim, eu chego e falo, olha, isso daqui está errado. Eu entendo de construção. Eu adoro mecânica. Eu sou a pessoa que fica embaixo dos carros. Eu fico embaixo dos carros levando óleo na cara. Adoro mecânica. E aí, assim, tem mais de mecânica do que muito homem. Mas aí, quando você fala assim, isso daqui é lá Cebolinha... Não é esse barulho, não é isso. Eles não... Ele olha para o meu marido, que apesar que meu marido também ouve, mas meu genro, por exemplo, está do lado e olha assim, e o meu genro faz, não entendo de nada, fala com ela. Então, são discriminações de origem, né, de estruturas. Agora, para as minhas filhas, pouco falei das meninas, mas para as minhas filhas, eu mostro isso. Mostro que elas têm que ser femininas ou não, porque a gente não está aqui pregando para que você seja feminina, estamos pregando para que você seja o que você quiser ser. Exatamente, que isso é o feminismo, né? O que você quiser ser, não é luta contra homens. Isso. O homem, ele pode ser o que ele quer ser. Justamente. Então, a mulher também pode ser mulher o que ela pode quer ser. ser O que ela quiser Pronto, ser. Simples assim. A minha filha mais velha unha sempre pintada, brinco, tá. Minha filha mais nova que está aqui, ela quis comprar uma camiseta que vai até joelho, sapatênis e calça de moletom. E esse é o estilo dela, e legal, é assim que você vai, e pronto, né? Então, eu prego respeito às pessoas. Exatamente. E vai que nem um trator. Se o cara não te ouviu, ótimo, filha. Como que funciona? É bater na mesa? É levantar? Que nem aquela empresária que entrou, ela era dona de uma marca de calcinha sutiã, e ela entrou dentro de uma reunião de negócios da empresa dela, só que ninguém sabia lá que ela era a dona. E, quando ela chegou na reunião, ninguém nem prestou atenção nela, estava prestando atenção nos caras que estavam na reunião, nos empresários. Ela simplesmente tirou a roupa, ficou de calcinha e sutiã, falou, agora vocês vão me ouvir? Eu sou a dona disso aqui. Ai, gente, absurdo. É com né? propriedade. E ela fez a reunião de calcinha e sutiã falando da marca dela. Então, é o seguinte, se existe desde 1908 uma luta, eu não vou deixar essa luta acabar agora. Exatamente. Eu vou pegar esse negócio, eu vou passar que nem um trator, porque são direitos iguais, são mentes potentes, empoderadas, e a gente tem que estar na crista da onda, nós, nossos filhos e todo mundo que quiser ser, porque tem espaço. Maravilha. É isso aí. Muito bem, muito obrigada. Gente, então agora a gente tem aí um tempinho e eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês façam perguntas ou que vocês comentem.
Por favor, seu nome. Bom, boa noite, prazer, meu nome é Fernanda. Prazer estar aqui, obrigada pela fala de vocês. Eu queria, na verdade, compartilhar uma experiência, a minha experiência de vida, perguntar a sua experiência referente a essa experiência que eu vou fazer, e depois eu queria fazer uma pergunta para você também. E na sua resposta, eu gostaria que você me ajudasse, porque eu não sei a diferença de mãe solo e mãe solteira. Não sei se é muito básico isso, mas eu realmente não sei. Então, eu sou filha de mãe, vou falar solteira, porque é o que eu sempre disse. Não sei se agora é um novo conceito, mais usual. Minha mãe é mãe solteira. E você trazendo o seu relato me faz lembrar muito a minha mãe, a minha história, me emociona muito, na verdade. E eu fiquei pensando em algumas coisas e gostaria de saber como foi isso para você. Então, o que você traz sobre a sua filha, o sofrimento da sua filha, o seu sofrimento, eu passei muito por isso também. Então, na escola, eu tive vários momentos desses, já chorei muito, já chorei depois de grande. Sempre que eu lembro de alguma situação, eu ainda me emociono, porque eu acho que por conta da estrutura social, né, daquilo que a gente reconhecia como família, e como família perfeita, e a gente que não teve essa representação, a gente, o filho, ele tem um sofrimento também, né? Então causa, porque você reconhece que todo mundo tem aquela família estruturada, você não faz parte daquela família estruturada, então causa um sofrimento. Todas as escolas que eu estudei, na minha sala eu sempre fui a única filha de mãe solteira. Então era muito complicado. Se eu queria estar na casa de uma amiga, se eu queria estar na casa do outro amigo. Eu percebia que minha mãe sofria preconceito. Então, quando você traz a questão da sororidade, que hoje a gente está tentando trazer para a nossa realidade, eu ainda não percebo hoje a minha mãe sendo reconhecida por outras mulheres. A minha mãe hoje tem 65 anos. E eu não vejo a sociedade acolhendo a minha mãe como uma mãe solteira, como uma vitoriosa. Minha mãe, teve época que ela trabalhou em 3 empregos para dar conta, né? E ainda assim conseguiu dar conta de mim. Eu também me reconheço hoje como alguém que faz a diferença na sociedade, mas eu sei que minha mãe sofreu muito. E eu sentia, e hoje eu consigo nomear que minha mãe sofreu muito preconceito. Então, na escola, a minha mãe não era acolhida pelas outras famílias, porque a sensação que dá é que as mães têm um grupinho das mães, as mães e os pais, as famílias, vamos fazer não sei o quê no final de semana, minha mãe não tinha isso. Então, eu queria entender mais de você, Nathalie, como é isso para você, se hoje você vê diferença hoje para você, como mãe solteira, em especial no espaço da escola ou em outros espaços de lazer que talvez vocês frequentem, porque eu frequentava outros espaços e também percebia que era muito complicado para minha mãe, porque a gente sempre conversava, eu percebia, minha mãe falava, depois que eu fui crescendo, minha mãe foi nomeando mais isso, né? E eu considero a minha mãe muito vitoriosa, mas eu percebo que as mulheres foram as que, ainda hoje, são as que mais discriminam a minha mãe. São as que mais discriminam. Elas têm medo de que minha mãe roube o homem delas. Então, se minha mãe está conversando com um homem, a mulher já vem... a gente passou isso agora no Natal. Mano, minha mãe é muito linda, e assim, mas é idosa... E é linda, e aí, tipo, conversando... Sabe aqueles cara babento, assim, zoado? Vem a mulher e, tipo... Minha mãe fala, querida, sabe? Não. E aí, pedreiro, minha mãe sempre foi... Nossa, minha mãe foi construir uma casa. Coitada da minha mãe, sabe? Então, assim, eu queria saber dessa experiência de vocês e essa sua em especial. E para você, eu queria perguntar... Eu me sinto uma pessoa muito criativa, mas eu tenho muito medo, e eu acho que eu não sei empreender. Eu acho que a minha mente ela é muito empreendedora, eu gosto dessas coisas. Eu tenho medo, eu gostaria de saber uma sugestão de como a gente enfrentar, começar a se colocar mais no mundo dos negócios e fazer render de alguma forma. Obrigada. Nossa, que história, que relato, que experiência. Qual é seu nome? Fernanda. Fernanda, e você faz o quê? Eu sou fonoaudióloga. Tá. Atualmente eu trabalho para a saúde pública, que é hard. A gente sofre preconceito das mulheres, a gente sofre... Eu estou passando por uma situação no meu emprego intenso. Política pública, eu já... Tudo bem, não queria falar, mas eu já estou perdendo a esperança, porque
não rola política pública. Não perca, a gente não pode Nossa, perder. tá complexo, porque no meio público onde as pessoas, eu trabalho como pessoa com deficiência, é uma discriminação assim que é... Bom, enfim, não, eu só queria saber o seu nome, o que você faz, agora eu passo. Mãe solo é a mãe solo. Criou sozinha, bancou. A minha filha, na verdade, teve até um contato com o pai dela até os 2 anos de idade, depois disso não mais, e até hoje a Rafaela não tem um contato com o pai dela. Então, essa é a mãe solo. A mãe solteira, nada. Então, sua mãe é uma mãe solo. A mãe solteira é aquele relacionamento que existiu, um namorinho, a mãe engravidou, o pai registrou, está ali. Apesar que a Rafaela é registrada, mas não tem contato. Mas, às vezes, eu falo que era melhor não ser registrada, porque tudo que eu tenho que fazer com a minha filha, eu realizei o sonho da minha filha de ir para a Disney. Eu precisei da autorização dele. Ele não me deu R$1, $1, mas eu precisei da autorização dele. Eu saí com a minha filha para ir para viajar. Enfim, tudo que eu vou fazer, eu preciso da autorização dele. Então, às vezes, eu brinco, mas eu falei, era melhor não ter registrado, né? Porque, assim, dessa forma, é fácil. Então, essa é a diferença de mãe solo para mãe solteira. A mãe solteira teve um relacionamento, não deu certo, não foram casados, mas o pai está ali, ajudando, enfim, mas eles não tiveram uma união. Agora, a mãe solo é a mãe que bancou tudo realmente durante todo o período aí, né? Exatamente, a criação foi total da mãe. Eu não tive, graças a Deus, eu não tive esse preconceito com relação ao ambiente que eu convivo, né? Tanto na escola da Rafa, eu não tive isso, tanto com relação ao condomínio onde eu moro, né? A gente é uma turma muito grande, eu sou a única mãe solo, enfim, e eu não tive isso, não existe esse receio, eu não sou, graças a Deus, pelo menos esse preconceito eu posso dizer que eu não sofri, né? Então, eu sempre fui muito bem acolhida, como eu falei para vocês, acho que a Rafaela fez 15 anos agora em janeiro, e eu pude proporcionar aquela festa do jeito que ela quis, com as coisas que ela escolheu, eu consegui proporcionar, e saindo dessa festa, todo mundo que ia embora fazia assim, meu, parabéns. Olha, parabéns, você superou todas as expectativas, meu, você é uma mulher do caramba, tipo, sabe, assim, eu ouvi isso para mim, foi muito mal, e ver a cara, logicamente, ver a cara da minha filha de realizada, para mim não teve preço, valeu esses 15 anos de sofrimento, de ficar ali esperando R$1 para poder conseguir comprar alguma coisa para ela, né? A festa dela, agora, eu tive o contato com ele novamente e pedi essa ajuda para ele, eu falei, é o sonho da sua filha. Não, pode contar comigo. Eu estou esperando até hoje, entendeu? E aí eu conto essas coisas para as pessoas falam assim, meu, mas eu tenho certeza que você não ficou esperando. Porque eu falava assim, não, eu só fechei a festa porque ele falou que ele ia me ajudar. Aí todo mundo falou assim, não mente, vai. Você sabia que essa ajuda não ia vir, você fechou a festa porque você sabia que você ia conseguir. Então, realmente é isso. No fundo, eu criei uma esperança, tinha uma expectativa de ter. Mas, quando eu não tive, não foi uma frustração, porque eu já sabia que não ia acontecer, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, sua mãe sofreu pra caramba, eu sei que você sofreu, porque eu sei o quanto a Rafaela sofreu por situações assim como um Dia dos Pais, mas assim, saiba que a culpa não é nossa, que a gente jamais teve a intenção de colocar vocês no mundo para vocês sofrerem. Ao contrário, a gente queria proteger, a gente quer proteger ainda hoje muito de tudo e de todos, né? Eu brincava não, né? Falava sério mesmo. Quando isso começou a acontecer, esse negócio de Dia dos Pais, Dia das Mães, eu fazia assim, eu vou educar minha filha dentro de casa, ela não vai para o colégio, para não ter que passar por isso, sabe? E acredito eu que tenham sido várias situações que isso aconteceu, mas aquele ano especificamente foi o ano que ela explodiu e que ela falou para mim, eu não estou legal, porque isso não está legal, e foi quando eu tive a atitude de realmente cobrar um posicionamento do colégio. Então, assim, sua mãe realmente é uma... sua mãe é uma batalhadora, sua mãe é assim, ter te criado, ter te formado, ter te dado essas possibilidades, você não tenha dúvidas que para ela a maior realização dela é ver você feliz. Só que, repito para você, não acredite que a gente fez de propósito, porque, na verdade, a gente realmente tinha uma ideologia, acho que ela também tinha, eu tinha aquela ideologia da família perfeita, hoje não mais. Hoje não mais, né? Talvez, se fosse hoje, nessa atualidade, se eu engravidasse hoje, tranquilo.
porque eu acho que as coisas estão caminhando para uma melhora. Mas há 15 anos atrás era muito difícil. Imagino sua mãe já, né, há muito mais tempo, né? Então para ela ainda foi muito mais difícil, porque realmente a gente acha que não vai acontecer com a gente. Quando acontece, a gente se vê perdida, tá? Mas é isso, essa é a diferença e, enfim, matando um leão por dia ainda hoje, mas a gente consegue. Muito bem, que bonito. Gente, eu queria só fazer um pedido chato, agora entra a parte chata da mediadora. A gente está aqui com o nosso tempo já, para que todo mundo consiga falar e participar, e para que todas consigam, né, responder e também participar, trocar com o público. Vamos tentar ser um pouco mais rápidas para que a gente consiga ouvir a todas e a todos. Legal. Tem uma coisa que está entalada na minha garganta desde a primeira vez que você disse, que eu te vi hoje pela primeira vez, mas é assim, a sua família tem a melhor família que para ela. Você é uma excelente família para ela, né? Então, família perfeita é a família que a gente tem, ponto final, né? Então, voltando ao caso do empreendedorismo, como é que você faz isso? A primeira coisa é o enfrentamento dos seus medos, e tirar uma coisa que as mulheres carregaram culturalmente também, daquela coisa de que a mulher não pode errar. Então, a gente tem aquela coisa com a gente, que tudo que a gente faz tem que ser perfeito, porque a gente é a mãe. A gente tem que ser perfeita, a gente não pode errar. E, dentro do mundo empreendedor, errar é uma dádiva. Então, experiência, quando alguém fala para você assim, eu tenho experiência, significa que aquela pessoa tem calos. Significa que aquela pessoa errou para caramba. Então, hoje, se eu fosse convidar alguém para ser um sócio, eu ia falar assim, quantas vezes você já faliu? E se eu tivesse 4, 5 pessoas, eu ia escolher quem faliu mais. Porque, dentro do mundo empreendedor, quanto mais você erra, mais experiência você tem e você não vai errar mais. Então, a primeira coisa é você se permitir. Segunda coisa, fazer um plano bem feito, do começo até o final. Você precisa saber para onde você vai, por que você está andando, por que é que você está fazendo aquilo. Porque os problemas no meio do caminho, eles vão vir, isso é fato. Só que, se você tiver isso bem dentro de você, não vai ter nada que te derrube, com um plano bem feito, e dentro de você, você sabe por que você está fazendo aquilo. Então, pode passar 2, 3 anos você está fazendo. E terceiro, para a gente ser rapidinho, é o seguinte, cuidar do tempo que seu negócio precisa para amadurecer. Então, mulher, ela é um pouco ansiosa. Eu falo porque eu sou ansiosa. A mulher é um pouco mais ansiosa que o homem nesse aspecto. O cara pega lá, faz um negócio, e depois ele já faz o outro e deixa aquele negócio. É o tempo de amadurecer dos negócios. Cada negócio tem um tempo para amadurecer. Então, se você coloca uma casa à venda hoje, você não vai vender essa casa em 2 dias e você vai ficar desesperado porque essa casa não vendeu. A mesma coisa é um negócio. Então, assim, por exemplo, eu acabei de abrir um canal no YouTube. 5 anos para amadurecer. 5 anos para ser uma youtuber reconhecida. Acabou trabalhando todos os dias. Porque, se eu esperar 5 anos passar sem trabalhar, isso não vai acontecer. Então, eu preciso aquietar meu coraçãozinho, fazer um plano bem feito, levar os seguidores para um caminho, sabendo o começo, o meio e fim do meu projeto, por que é que eu estou fazendo isso. O empresário, ele não pode agir só pelo coração. E é aí que as mulheres pecam. Acreditar. Eu fiz um último vídeo agora falando disso, dos 10 passos que o empreendedor não pode ter, que são os erros das mulheres. Acreditar que tudo vai dar certo. Pelo amor de Deus, você não pode acreditar que tudo vai dar certo. Porque vai dar errado. Você não pode errar, porque ninguém vai ter dó de você. Nós estamos falando de números, nós estamos falando de negócio. Então, o negócio tem que ser muito bem planejado, você tem que ter uma cabeça muito boa. Se você quiser chorar, você chora separado, depois você faz carão e volta, porque, se você não estiver ali para tocar o seu negócio, você vai falhar. Tá? Então, assim, rapidinho para dizer para você, é isso. Tem outras coisas, claro, mas não tenha medo de errar. Se você errar, você vai, levanta e faz de novo. Pronto, respondeu? Ótimo, obrigada pela pergunta e pela participação. Gente, quem mais aqui? Quem mais? Alguém? Quem vai perguntar? Quem vai falar? Boa noite, meu nome é Ingrid e eu tenho 2 perguntas, uma para a Rita e a outra para a Nathalie. A pergunta para a Rita é a seguinte, que ela falou sobre políticas públicas, sobre fazer uma reforma e ter também a licença paternidade, né?
Mas, assim, com a política de hoje, a visão que hoje o presidente tem contra a mulher e toda essa questão, como que você vê isso, esse andamento para ser criado condições melhores para as mulheres e essa questão do homem também ser mais participativo na vida da criança, da família, né, como um todo? Essa é a minha pergunta. Pergunta difícil, né? Bom, eu acho que o cenário está muito desafiador, para não falar desesperador, né? Principalmente porque uma das últimas falas que eu ouvi, que foi da ministra Damares, e ela apontou para uma licença maternidade de 1 ano. E isso me deixou desesperada, porque uma licença maternidade de 1 ano demonstra uma situação ainda pior para as mulheres no mercado de trabalho, né? Se a gente já é demitida ficando 4 meses em casa, a gente ficar 1 ano, a gente não vai ser nem contratada, né? Agora, sobre a questão... então, assim, eu acho que a gente tem que votar melhor da próxima vez, né? Eu não vejo uma solução a curto prazo, infelizmente. Sobre a participação do homem, eu acho que a gente tem que deixar os homens fazerem, no caso, os pais, né, o parceiro, do jeito deles. Né? Eu acho que a gente também tem uma ilusão de achar que a gente sempre faz melhor. E, quando a gente acha que a gente sempre faz melhor que eles, a gente se sobrecarrega. Né? Então, assim, se ele coloca uma roupa que não combina, segura essa informação. Quando você vir seu filho sair de calça xadrez e camisa de bolinha, segura, deixa aí. Se ele coloca a fralda ao contrário, faz assim, que nem no Pilates, quando a gente prende assim o abdômen, segura, mas deixa, entendeu? Porque é importante, eu já entrevistei uma vez uma psicóloga, para uma matéria que eu faço umas matérias para a revista Crescer, de criança, e era uma matéria de Dia dos Pais. A psicóloga falava que era muito importante para a criança, no caso da criança que tem um outro cuidador que não seja a mãe, né, não necessariamente o pai, o avô, até o pai, perceber que existem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Isso é um aprendizado muito importante para a vida. Quando ela acha que só tem um jeito certo, no caso da mãe, ela fica menos resiliente, né? Ela fica, quando ela é adulta, ela fica achando que, né? Então, quando a criança vê que, olha, o meu pai consegue colocar a fralda do avesso e tudo bem, não vaza, ou eu saio com a roupa, né? E eu não passo frio, né? Então, essa é uma experiência importante para as crianças, e isso deixa o peso, tira o peso das nossas costas, né? Se a gente chega para o cara e falar, você não faz nada direito, deixa que eu faço, a gente está colocando mais uma pedrinha na mochila, entendeu? Então, deixa eles fazerem do jeito deles, entendeu? Né? Faz almoço, dá uma mamadeira com achocolatado, segura, faz miojo, entendeu? Segura essa bronca e, né, percebe que isso é um tempo livre para você. Né? E outra coisa importante, só para encerrar, é a gente tirar essa palavra de ele me ajuda. Né? A gente não precisa que ele ajude, a gente precisa que ele divida, que ele faça parte dele. Né? Então, assim, meu marido é ótimo, ele ajuda, ele até troca a fralda de xixi, ele não tira de cocô, mas ele me ajuda. Não está te ajudando, né? Ele está fazendo ali. Né? Uma vez eu fiz uma matéria com o pai em licença paternidade, de uma empresa americana que adotou a licença paternidade estendida, e ele falou para mim exatamente isso. Ele optou tirar a licença paternidade depois que a mulher dele voltou para o trabalho. E ele falou assim, cara, o meu filho fez cocô e eu tive que trocar, porque se eu não trocasse, ele ia ficar o tempo inteiro com aquela fralda. Olha que educativo, né? Então, assim, a gente deixa fazer do jeito que for, entendeu? O importante é que eles tenham a experiência deles, ninguém nasceu sabendo, assim como a gente não nasceu, a gente não é mais talentoso do que eles, entendeu? A gente tem a mesma capacidade, ou seja, eles têm a mesma capacidade de criar um filho. Gente, eles chegaram na Lua, não chegaram? Não conseguem trocar uma fralda? Para, né? A pergunta para a Nathalie você acredita que, com o tempo, com todos os casos de, por exemplo, uma determinada empresa, toda vez que a mãe volta da licença maternidade, ela faz a demissão dessa mãe. E aí, por diversas vezes, ela comete essa mesma, digamos que, infração, né? Para a mulher é. E, então,
Se você pegar um estudo de caso dessa empresa, com todos esses casos de demissões pós a licença maternidade, consegue fazer uma comprovação e aí, então, abrir, que nem você falou, essa jurisprudência da... Na verdade, assim, você não consegue ingressar com uma ação coletiva, no meu caso, porque uma ação coletiva precisa ter uma legitimidade. Então, seria a entidade sindical, né, que representa os empregados dessa empresa, aí teria essa legitimidade para propor uma ação, né, pleiteando o caso da dispensa discriminatória, uma reintegração ao emprego e uma indenização por danos morais, né? Nos casos que eu trouxe aqui, eu não consegui fazer esse estudo porque não existia, nunca existiram casos nesse sentido, né? Isso eu costumo dizer que a mãe, a mulher, ela sabe que aquilo está errado, ou melhor, ela sabe que aquela rescisão contratual ocorreu por causa da maternidade, mas ela fala assim, tudo bem. Esses casos que eu relatei aqui são casos que, na verdade, eu tomei para mim, porque são casos da minha família, enfim, de pessoas que eu falei, não, vamos lá. Mas vamos lá que a gente vai conseguir e tal. E a gente não conseguiu, efetivamente, em razão desse pensamento que não foi por este motivo, né? E a gente não conseguiu provar. Mas o que acontece? A mulher, quando ela é dispensada num retorno de uma licença maternidade, muitas vezes ela fala assim, bom, ainda bem que isso aconteceu, agora eu fico com meu filho em casa, e aí eu não preciso ficar dando satisfação se eu vou faltar, se eu não vou trabalhar, se eu vou sair mais cedo. A gente acaba se acostumando em ser mãe. A gente ainda não tem aquela questão de conseguir conciliar as duas coisas. Eu posso ser mãe, eu posso ser profissional, eu dou conta das duas coisas. Posso ser ainda uma esposa e uma dona de casa. Eu consigo fazer tudo. Não uma dona de casa que eu digo, mas eu consigo dar atenção para o meu marido, eu consigo dar atenção para o meu filho, eu consigo trabalhar, enfim, eu consigo ainda cuidar de mim, sair com as minhas amigas num dia de semana, a gente fazer um happy hour. A mulher, ela tem que entender que ela pode, ela consegue conciliar tudo, por mais difícil que seja, porque muitas vezes mas ela consegue sim. Então, assim, a gente entende que uma jurisprudência, como foi comentado, a gente tem condições de fazer. Talvez não com uma mesma empresa, mas fazer um levantamento, como a lei se ressaltou, que pelo menos 50% das rescisões contratuais acontecem pós-retorno da licença maternidade. Então, trazer que esse também é um tipo de dispensa discriminatória. Na verdade, existe uma lei 9.029, salvo engano, de 1995. Ela é uma lei que ela traz um rol. Este rol já foi entendido pelo TST como não sendo um rol taxativo, ou seja, outras formas de discriminação podem vir a surgir, né, numa relação num contrato de trabalho. Então, isso já foi um ponto positivo. Se não tiver ali idade, sexo, religião, uma doença, enfim, grave, até então existe o entendimento de que, se não for isso daí, não é uma não é uma dispensa discriminatória. Hoje não mais, hoje a gente conseguiu abrir esse leque. Então, é uma questão realmente de estudo, mas é uma questão também que depende das mulheres, né? Ir lá e falar, não, isso aconteceu, foi dessa forma, e por esse motivo eu vou pleitear o meu direito. Porque aí... Sim. Exatamente, sim. Porque é assim que a gente forma uma jurisprudência. Exatamente. E mostrar, ainda que não seja de uma mesma empresa, mas você provando que é muito próximo um retorno de uma licença para uma demissão sem motivação, né? Enfim, eu não sou uma boa funcionária, eu não tenho histórico de faltas, de advertência, de suspensão. Eu acho que a gente caminha aí, talvez, para um êxito aí numa ação coletiva, numa ação, na verdade, pleiteando uma indenização por danos morais e uma nulidade de dispensa em razão da discriminação. Ontem, também, lá na palestra, que eu ainda estou, né, foi ontem, eu estou com essa palestra na cabeça, uma senhora fez uma pergunta que veio muito ao encontro dessa pergunta que você fez para a Nathalie, que é aqui para a gente pensar, né? Por quê? Porque eu falei, lá eu falei, aí eu falei da Lei Maria da Penha, falei da história da Maria da Penha, falei da lei do feminicídio, e que a gente está aí tendo, né, avanços pequenos e devagar, mas eles estão vindo na legislação favorável às mulheres, né? Porque tem a Lei Maria da Penha, tem a lei do feminicídio. Agora, aí uma senhora, uma professora, colocou para mim, então, mas como é que você explica, né,
A gente está tem uma legislação para nos ajudar, tem uma legislação a nosso favor, e o Brasil está lá ainda no 5º lugar no ranking mundial, no ranking de feminicídio, que o Brasil é o 5º. É atrás da El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E vem o Brasil, de todos os países do mundo. Né? Como é que você explica o aumento do número de violência doméstica, né, no qual as mulheres negras são as principais vítimas? Então, assim, eu não... Sabe, aí a gente, de novo, volta para o machismo estrutural, que é, assim, macro, falando de uma forma macro, é o problema. Mas é para a gente pensar. Né? Então, só a legislação, será que basta? Né? Não basta, mas já é alguma coisa. Então, como é que a gente faz para mudar isso? Né? Então, enfim, é para pensar. Que algumas empresas elas estão concedendo uma licença para as mulheres que são vítimas do feminicídio, na verdade, vítimas do feminicídio não, né? São vítimas, na verdade, de uma agressão do homem, e as empresas elas concedem um afastamento, uma licença para essas mulheres poderem se tratar, poderem se cuidar, até mesmo viver um isolamento, porque, na verdade, né, dificilmente o homem ele é preso, ele é punido da forma que ele tem que ser punido, e aí essa mulher ainda correndo risco. Né? Então, essas empresas elas estão concedendo licença para que essa mulher se cuide, sei lá, viaje e tal, saia aí, né, da vista desse homem, para poder não vir a sofrer outros tipos de agressão e até mesmo a morte. Desculpa te interromper, mas por isso a importância de eventos como esse, de programas como esse, né? E como a que eu fui dar ontem em Itatiba, como a coluna da Rita, que fala da maternidade real, todo esse trabalho da Nathalie, a Sueli, quando vai lá, ensina as mulheres a empreenderem, que, sabe, são esses trabalhos aí no dia a dia, né, que vão realmente mudando. Né? Então, é o posicionamento da Nathalie quando a escola fez a filha dela chorar porque queria uma história do pai. Né? É o posicionamento da Rita quando vai lá e deixa o marido colocar a roupa descombinando no filho, e dá miojo para o filho, e ok. Então, né, é importante a mulher, isso a gente está aprendendo, e é um avanço, a mulher tem que se posicionar. Né? Então, assim, a gente conseguiu a nossa voz. Então, agora, ninguém mais cala a gente. Né? Até a gente conseguir avançar de 1908, né? Porque até agora parece que a gente não avançou. Quem mais quer perguntar alguma coisa? O homem! Vamos lá! Essa conversa está muito profunda. Essa conversa está muito profunda, né? Porque, assim, eu sou um homem branco de meia-idade trabalhando em corporação. Fiquei... Lorenzo. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a luta não é contra o homem, né? Me senti mais calmo. E eu vou ter que pensar muito sobre tudo que eu ouvi aqui. Mas 2 coisas me chamaram a atenção. Eu vou trabalhar de ônibus, né? E é muito comum o ônibus lotado de mulher e só eu de homem ali. Cheinho de mulher. Aí eu fico pensando, caramba, emprego não está fácil para ninguém, né? Porque tá todas as mulheres aqui dentro do ônibus. Mas depois, quando eu chego lá na corporação, elas não estão na liderança. Então, assim, é uma coisa muito complexa isso. Os homens estão de carro. E eu estou de ônibus também ali. Obrigada. Apenas 36% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Também, segundo pesquisa do IBGE. Então, assim, as mulheres elas ocupam 51% do mercado de trabalho. 22% das mulheres têm curso superior, contra 18% dos homens, porém, as mulheres ocupam 36% dos cargos de liderança. Ou seja, a conta não fecha. Né? E outra coisa que me chamou muito a atenção foi essa questão do racismo. E aí, ouvindo toda essa conversa, eu me dei conta de que, primeiro, não ser racista é uma escolha. Aí depois eu inverti meu pensamento. Eu pensei,
ser racista é uma escolha, porque não faz sentido. Mas é muito complicado isso, porque a sociedade fica te pressionando o tempo todo de vários meios, em vários canais, são os seus amigos, a sua família, o seu meio social, e aí você tem que se posicionar fora disso de alguma maneira. É muito complexa essa conversa. Deixa eu só fazer um adendo como jornalista, né, nessa coisa de se pressionar, é só você observar o noticiário. Toda vez que você vê um menino negro que é preso, ele é tratado como traficante ou criminoso. Toda vez que você vê que é um menino branco que foi pego traficando, é sempre um jovem. Um jovem que cometeu um erro, né? O negro é menor. E isso é o tempo inteiro, né? Isso é o tempo inteiro. Você é massacrado com essa informação o tempo inteiro, né? O negro, ele sempre está colocando em risco a vida do branco, a liberdade do branco. Isso é muito complicado. Então, por isso que eu falei uma vez, eu repito para vocês. Quando vocês tiverem uma pessoa negra ou realmente uma vítima de uma situação, querendo conversar com você, querendo, na verdade, assim, querendo colocar o fato, ouça. Se você ouvir e for uma resposta que não vai agregar, não fala nada. Porque, assim, muitas vezes a gente só quer mostrar que a situação ela é diferente, né? A gente quer ouvir uma palavra amiga, a gente quer ter pelo menos um ombro para poder contar a história, porque é muito difícil. O preconceito, o racismo, ele existe, ele é claro, ele é nítido, seja pelas autoridades policiais, seja pelas pessoas mesmo. As pessoas desconfiam de tudo hoje em dia. E eu falo, gente, desculpa, hoje em dia o bandido, ele não tem cor, ele não tem traje social, ele não tem nada. Entendeu? São os piores, exatamente. Entendeu? Então, não vamos tentar, pelo menos a gente aqui nessa conversa, tentar descaracterizar o biotipo das pessoas, né? Porque isso já vai ser um grande passo, e a gente fazendo isso e levando isso para as pessoas que a gente conhece, a gente talvez aí consiga dar grandes passos para desvirtuar, né, essa questão aí que foi imposta pela sociedade e que, infelizmente, muitas pessoas que estão ao nosso redor ainda afirmam, né? Essa semana que passou mesmo, uma moça no shopping lá no Rio de Janeiro chamou o rapaz de macaco. Macaco, você é um macaco. E falou que era um macaco. E várias vezes falando que o cara era um macaco e não sei o quê, que ela era racista mesmo. E é isso, e é isso. Aí ela foi presa. Aí ela pagou uma multa, porque não foi um crime de racismo, né? Porque a gente tem essa diferença de racismo e injúria racial. Para mim, parece que foi uma coisa já, né, para não caracterizar mesmo. Então, o racismo é inafiançável, mas a injúria racial não. E, normalmente, isso acaba caracterizando... Porque o racismo você atinge um coletivo, né? A injúria racial é focada em você. Então, o racismo é para um coletivo, né? Então, essa é a diferença. Qual que pode pagar? Qual que tem? A injúria racial, você paga uma fiança e você pode responder em liberdade, né? Agora, o racismo não. O racismo é um crime inafiançável conforme a legislação. Só que tudo é enquadrado na injúria racial, né? Então, né? Porque é mais fácil. Então, é isso que acontece. É isso que acontece. Estava lá, o fato foi colocado na mídia, todo mundo viu, a pessoa falou, afirmou e falou e afirmou, e aí foi presa, mas aí foi solta e está tudo bem. Né? Então, assim, eu falo, gente, se vocês forem racistas, guardem para vocês, né? Porque a gente não precisa saber. Eu falo que tem coisas que a gente não precisa compartilhar. Exatamente. Gente, então eu agradeço a todo mundo. Eu só queria pedir agora, e agora eu vou contar o tempo, as considerações finais para as nossas entrevistadas maravilhosas, 2 minutos para cada uma, para se despedir, e aí a gente encerra a nossa conversa. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, a presença de vocês, essa troca, os homens presentes. É muito bom a gente saber que a gente está falando, né, para quem a gente quer que jogue junto com a gente, que mude. Então, é muito importante que eles estejam aqui presentes com a gente. Vou convidar vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, @RitaLizauskas. Eu publico uma coluna no portal do Estadão todas as terças. E tem uma coluna na Rádio Eldorado que chama Mãe Sem Manual, que é diária, e quarta-feira, 5h40, é ao vivo. Tá bom? Muito obrigada.
é bom a gente aprender juntos, né? Eu acho que a gente avança quando a gente faz esse tipo de bate-papo. Obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a Lídice mais uma vez por esse convite, porque para mim realmente é uma honra poder contar, né, um pouquinho da minha história, da minha vida, compartilhar com vocês. Às vezes, né, a gente sabe que tem alguém também passando pela mesma situação. Enfim, mais uma vez, gratidão. Eu espero que juntos a gente consiga aí passar para os nossos filhos uma mudança que a gente quer ver, né, que a gente vem trabalhando aí, batalhando para ter, e que a gente consiga passar isso para os nossos filhos, tá? Mais uma vez, muito obrigada e vamos à luta, sempre. Bom, primeira coisa, agradecer, né, a Lídice, a Unibis, por estar aqui. E eu gostaria de dar um presente. Então, falando de empreendedorismo, falando de números, né, disso que a gente estava conversando aqui, a gente está falando de atitude, né? Pegando só um ganchinho rapidinho, falando das questões governamentais, que o governo tem que mudar, tudo isso tem que mudar sim, a gente tem que exigir, tem que participar do processo político do nosso país, porque a gente tira isso da nossa agenda como se isso não fizesse parte da nossa vida, isso está errado. É uma mentalidade que a gente tem que ter, precisamos participar dos nossos processos políticos, porque depois vão tomar as decisões e a gente está alheio a isso, mas a culpa é nossa, né? Então, eu gostaria de dar um presente para vocês, dentro do empreendedorismo, como fazer com redes sociais, e o único meio que a gente achou seria passar o meu WhatsApp para vocês, então, quem quiser anotar, anota, anotem o meu WhatsApp se quiserem, e aí eu mando para vocês, respondo para vocês com esse presente, é um infoproduto, que a gente ensina algumas coisas dentro das redes sociais, tá bom? Então, vamos lá, posso falar? Meu telefone é 11 9 6503 6164. 9 6503 6164. Coloca lá, oi, Sueli, eu quero presente. Eu vou enviar para vocês, e aí a gente pode até começar um bate-papo de empreendedorismo, se você quiser, e também tem as redes sociais empreendedora.net. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, e é gostoso estar perto, porque a gente se unindo e colocando os nossos fantasmas, os nossos medos para fora, a gente consegue mudar muita coisa e ajudar o governo e não deixar tudo também nas costas dele. Tá bom? Muito obrigada, agradeço por estar aqui. Eu agradeço a vocês três, eu agradeço a todos vocês, convido vocês também para acompanharem aí o programa Feminismos, Lídice Leão, programa Feminismo, se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar, me seguir nas redes também, que aí eu faço um trabalho aí de feminismo, de sororidade, ligado à sororidade, feminismo, e essa questão do machismo estrutural, Lídice Leão, eu sou a única Lídice Leão, no Facebook, no Instagram, que são as redes que eu uso mais. E no mês que vem, em abril, né, a gente vai fazer um programa especial aqui também, novamente, só, aí sim, sobre sororidade. Aí, quando a gente tiver a data certa, as convidadas, dia 14 de abril, está fechado, dia 14 de abril. Quando a gente tiver as convidadas, as participantes, aí a gente vai divulgando nas redes, né, Laura? E a mídia também ajuda a gente. E vamos lá, juntas somos mais fortes, não vamos nos abandonar. E vamos que vamos. Gente, agradeço muito a presença e a participação de vocês. Tá bom? Muito obrigada.